Bom dia, gente. Primeiro domingo do ano. Um privilégio estar na casa de Deus, amém? Um privilégio estar nessa manhã na casa do Senhor. Eu faço minhas palavras de Davi, né? Eu amo o Senhor, eu amo a sua casa, Deus, e o lugar onde tua glória assiste. Eu amo a casa de Deus. É um privilégio poder saber que na minha história eu cresci, né? Desde a minha infância eu estou aqui na casa de Deus. Eu cresci nos atos do Senhor e eu espero até a minha velhice dar frutos. Como diz no Salmo 92, né? Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor para anunciar que o Senhor é reto. Toda a minha vida dedicada ao reino de Deus, isso é um privilégio. Vamos fechar os olhos. Ora por mim nessa manhã, para que Deus me use, para que as palavras que saírem da minha boca venham do coração de Deus. Senhor, eu me entrego aqui em tuas mãos nessa manhã, te pedindo, Deus, que eu seja um canal do teu fluir, que as palavras que saírem da minha boca não venham da minha mente humana, da minha mentalidade humana, mas venham direto do teu coração para a tua igreja, que essa palavra possa nos marcar, ó Deus, no início de ano, que essa palavra possa marcar e gerar em nós um posicionamento espiritual correto, para que enfrentemos o ano de 2025 com uma nova atitude de fé, com uma nova mentalidade, Senhor, com uma nova disposição espiritual e mental, Pai. Eu oro nesse momento, vai quebrando as barreiras, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo toda a seta maligna, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, tudo que se levanta para impedir que a boa semente da sua palavra seja implantada nos nossos corações. Em nome de Jesus, nós repreendemos o roubador da boa semente. Nós repreendemos Satanás que tenta arrebatar essa palavra dos nossos corações, caia por terra agora. Senhor, vai quebrando as barreiras na mente. Aqueles que chegaram nesse lugar cansados, renova. Aquele que está cheio de crítica no coração, vai quebrando as barreiras, vai tirando os impedimentos, para que essa palavra possa penetrar no coração do meu irmão e gerar fruto. Porque a sua palavra é a boa semente, que pode gerar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. E eu declaro que na minha vida vai gerar frutos a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. A gente vai no mês de janeiro, nós nas 3 igrejas, né, Éden, Anhangá e no Recreio, na nossa reunião de final de ano, nós estabelecemos que vamos começar o ano falando sobre fé. E aqui em Éden o tema é movendo pela fé. Tanto às quintas como aos domingos de manhã e aos domingos à noite, estaremos trazendo temas relacionados à fé. Porque, como diz em Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a gente vai trazer aos domingos de manhã temas relacionados à fé. E nessa manhã eu vou falar sobre fé para superar. E fé para superar o quê? As crises, as intempéries, os reveses da vida. Como viver uma vida pela fé que supera as circunstâncias contrárias que se levantam. Porque, afinal de contas, quando a gente ingressa no reino de Deus, nós nos tornamos novas criaturas, a gente passa a contar, sim, com as promessas do Senhor. Ele promete o suprimento de todas as nossas necessidades físicas, mentais e espirituais. Ele promete o suprimento das nossas necessidades. E, por outro lado, dentro desse reino, dessa nova aliança que a gente estabelece com Deus, há em nós um compromisso. Um compromisso de quê? Quem sabe qual é o nosso lado dessa moeda? O lado de Deus é abençoar, é suprir as nossas necessidades. E o nosso? Obedecer. Tem a fé e também a obediência. Porque a obediência deriva da fé. Mas em nenhum momento, Jesus, né, Deus, nos prometeu que não enfrentaríamos tribulações. Jesus disse, na verdade, Ele nos advertiu, no mundo tereis aflições. Mas Ele não parou por aí. No mundo tereis aflições e vocês têm que se acostumar com elas e viver debaixo de um jugo de sofrimento a vida inteira. Não. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas... Fala alto comigo, tem de bom ânimo. Mais forte, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu para que nós também pudéssemos vencer. Agora, a fé é esse instrumento indispensável
para que a gente possa todos os dias vencer, empunhando, né, como um escudo. A Bíblia diz que a fé é uma arma de defesa. A Bíblia diz em Efésios 6:1, revestivos de toda a armadura de Deus. E na Bíblia a fé é um escudo. E a gente usa a comparação do escudo romano, né, que era um escudo de corpo inteiro. Quando as legiões romanas avançavam, havia um escudo de corpo inteiro. Então a fé é esse escudo, é essa arma de defesa contra todos os dardos inflamados do maligno. O diabo lança todos os dias na nossa mente, contra as nossas famílias, dardos inflamados, como flechas flamejantes, dardos inflamados, envenenados. E o que ele precisa? Apenas um espacinho, uma brechinha para penetrar nas nossas casas, nos nossos relacionamentos, nas nossas mentes, porque aí brota, aquilo envenena, gera morte dentro de nós. Então, por isso precisamos usar a fé como um escudo, porque diante dos ataques do diabo, eu preciso pegar o escudo da fé para me proteger. Porque então, essas setas malignas, elas vão bater no escudo e vão cair no chão, não vão penetrar no meu coração. E a gente precisa ter consciência, né, de que nesse reino de Deus nós temos uma aliança, nosso compromisso é obediência. E essa obediência, obedecer a Deus, isso deriva de confiança. E o que é confiar? A gente estuda isso na escola de vida. Confiar é crer que Deus não vai falhar. A gente usa um exemplo de confiança, é quando uma criança na beira da piscina, ela não sabe nadar, mas ela se joga nos braços do pai, porque ela confia que aquele pai vai segurá-la. Isso é confiança. É eu me lançar diante da palavra que Jesus liberou, porque eu creio que Ele é fiel para cumpri-la. Confiar é crer que Deus não falha, que Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Então, quando a gente começa a confiar, a gente enxerga o invisível. A gente enxerga o cumprimento das promessas, mesmo que as circunstâncias ao nosso redor estejam todas ruins. Você olha ao seu redor, você vê um prognóstico negativo. Mas pela fé você enxerga o invisível. Pela fé você enxerga o cumprimento da promessa. Você vê o início da história, mas você já está enxergando o final. É assim que vive quem confia no Senhor. Então, isso é a fé que supera. A fé que supera deriva de uma confiança, porque você sabe quem Deus é, e você sabe quem você é nele, e o que você pode nele. E a Bíblia diz, né, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos o seu amor, quando nós conhecemos as suas promessas, quando nós conhecemos a obra que Jesus realizou na cruz, nós podemos reconhecer a nossa posição dentro desse reino. Eu ocupo uma posição de filho dentro desse reino. Eu tenho promessas liberadas a meu respeito. Deus promete para mim proteção, cura, segurança. Mas eu preciso permanecer em obediência. Porque se eu saio do lugar da obediência, eu saio da cobertura espiritual do Senhor. A Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do El Shaddai, diz do Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Ou seja, eu só estou debaixo das asas do Onipotente se eu permaneço em obediência. E outra verdade, eu só vou conseguir exercer a autoridade espiritual no nome de Jesus se eu reconheço a autoridade dele na minha vida. Se eu não obedeço ao Senhor, eu não posso exercer a autoridade espiritual no nome do Senhor. Se eu não obedeço a Deus, eu não reconheço a autoridade dele sobre a minha vida, eu também não posso abrir a minha boca e dizer, em nome de Jesus, sai, Satanás, porque ele não vai sair. Só quando eu reconheço a autoridade de Deus sobre mim e vivo em obediência, eu tenho a autoridade dele delegada para exercer no mundo espiritual. Entende? Então, gente, só uma pequena introdução de tudo que a gente estuda sobre fé na escola de vida. A gente estuda que a fé, ela tem 5 elementos. Alguém lembra? Crer, obedecer, isso. Crer, confiar, depender e obedecer. Nota 10, Carlinho. Né? Mais de 10 anos fazendo escola de vida, né? Sempre. Então,
crer, confiar, depender e obedecer. Faltou um? Eu falei 5. É isso mesmo, eu falei 5, mas é 4. Crer, confiar, depender e obedecer. Eu creio. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é o fundamento onde os meus pés estão firmes. Eu construo a minha vida baseado na palavra que sai da boca do Senhor. Por isso que a fé é o firme fundamento. A fé é o estrado onde meus pés estão firmados. Mas a fé também é confiar, como eu disse, é crer que Deus não falha, é me lançar na palavra que Deus já liberou. Um exemplo de confiança é Pedro no barco, Jesus vindo à noite, todo mundo achando que é um fantasma. Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus diz: vem. Baseado na palavra que sai da boca de Jesus, vem. Pedro coloca o pé e passa a caminhar sobre as águas. Isso é confiança. Agora, quando ele passou a reparar no vento, na chuva, na tempestade, ele parou de confiar na palavra que saiu da boca de Jesus. Ele fez o quê? Ele afundou. Assim somos nós. Jesus diz: vem, e você começa na sua vida a caminhar sobre as águas, viver o sobrenatural. Mas as circunstâncias são tão ruins, o prognóstico, um diagnóstico médico, as confusões às vezes em casa, perseguições no trabalho, a notícia de que vão cortar 30% dos empregados da empresa. E aí você começa a reparar o quê? No bramido, né, dos ventos, nas ondas que se levantam. E o que acontece? A sua confiança diminui, você vai e afunda. Então isso é confiar, crer, confiar. E o que é depender? É viver debaixo da palavra do Senhor. É viver não conforme as suas escolhas humanas e a sua mentalidade humana. É depender do Senhor que supra as suas necessidades. Isso deriva da fé, a dependência. Não querer sair e tentar do teu jeito, da tua maneira. É você viver de acordo com a maneira que Deus estabeleceu. Ainda que você ache que está demorando, ainda que pareça que não está acontecendo nada, eu dependo dEle. E por fim, obedecer. A obediência deriva da fé. Eu só obedeço ao Senhor porque eu creio nele, que Ele é fiel, que vale a pena, que mesmo que eu não entenda, por que eu tenho que fazer isso, Senhor? Não tem lógica, mas Deus disse e eu vou fazer. A obediência, ela só existe se eu creio. Vocês estão compreendendo? Todo mundo comigo? Então, nessa manhã, gente, eu vou trazer um personagem bíblico que viveu grandes reveses. Eu acho que é o personagem clássico quando se fala de superação. Eu poderia usar outro, inclusive eu tinha construído uma outra mensagem baseada num outro personagem. Mas eu acho que esse clássico tem tantas lições interessantes, é tão bom falar dele no início do ano. Você vai se identificar com ele e vai aprender muito com ele. Quem imagina que personagem bíblico viveu uma grande história de superação? Alguém tem um chute? José. Isso aí, gente, José. É o clássico. E a gente vai falar hoje de José porque José prosperou em meio às dificuldades. É isso que Deus tem para mim e para você. Eu prosperarei em meio às dificuldades. Eu florescerei em meio às intempéries. Eu darei frutos em meio aos tempos difíceis. Amém? Quem pega isso? Porque não pode você esperar frutificar, florescer, ser feliz, brilhar, só quando as circunstâncias estiverem todas favoráveis, gente. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então, se você for esperar que tudo esteja como um mar calmo, para você florescer, frutificar, dar fruto no reino de Deus, talvez isso nunca aconteça. Então, você vai prosperar em meio às dificuldades, em meio às intempéries e crises. E nós tiramos lições valiosas da vida de José. Queria que você abrisse o Salmo 105. Salmo 105, versículo 17. Som. O salmista diz assim, Salmo 105, versículo 17. Está aí não.
adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele. E tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o dominador dos povos o pôs em liberdade. Constituiu o senhor da sua casa e administrador de tudo o que possuía, para, como bem quisesse, sujeitar os seus príncipes e ensinar a sabedoria aos seus anciãos. O Salmo 105, ele oferece assim, uma visão geral sobre a trajetória de José, mostrando como Deus estava no controle da vida dele em cada circunstância, por mais adversa que parecesse. Deus estava por trás da história, dessa história. Deus, ele é capaz de gerenciar as circunstâncias que nós não entendemos. Então, por trás de cada momento difícil que José enfrentou, havia uma declaração, e o Senhor estava com ele, e prosperou José na casa de Potifar, e prosperou José na prisão, e prosperou José em todos os momentos mais adversos. A Bíblia diz que José prosperou, porque o Senhor era com ele. Amém. A marca diferencial na vida de José, além do seu caráter excelente, era a presença de Deus sobre ele, que o fazia prosperar sob as circunstâncias mais adversas e improváveis. Então, primeira lição que eu queria que você tirasse da história de José é que Deus usa até as adversidades para cumprir os seus propósitos na sua vida. Até as adversidades ele usa como uma oportunidade. Essa frase é clássica, assim, bordão de pregação, que eu acho que você já ouviu. Mas eu, crente que eu tinha inventado, eu falei, só essa frase que eu criei. Ele, nossa, eu já ouvi em 300 pregações na internet. Claro, eu devo ter ouvido, porque nada se cria, tudo se copia, já dizia o Faustão, né? Então, o que você enxerga como uma impossibilidade, Deus vê como uma oportunidade. Então, o que você enxerga como uma impossibilidade na tua vida, Deus vê como uma oportunidade de realizar de maneira extraordinária os planos que Ele tem para a sua vida. E outra coisa, além de cumprir os planos para a sua vida, Ele quer que você seja um instrumento para abençoar as pessoas ao seu redor. Vai transbordar, vai além da tua vida, vai alcançar sua casa, seus vizinhos, seus parentes, seus colegas de trabalho. É assim que Deus faz. Então, José, a Bíblia começa contando a história de José, dizendo que José tinha sonhos. Ele teve sonhos. Ele sonhou que o sol, a lua e as estrelas, 11 estrelas, se curvavam diante dele. Depois ele sonhou que o feixe de trigo dele se erguia sobre os outros feixes de trigo que se curvavam diante dele. E ele, inocentemente, ele compartilhava os sonhos dele com seus irmãos, com o pai. E o pai dele chegou a repreendê-lo, embora guardasse no coração aquelas palavras. Assim como Maria, né, guardava no coração as coisas que ouvia a respeito de Jesus quando ele era criança. Então, Jacó repreendeu José, mas guardava no coração aquilo. Na verdade, e aí os irmãos de José, eles passaram a odiá-lo. Porque além de José ser um filho preferido, amado do pai, porque era filho da velhice, era filho de Raquel, a mulher que Jacó amou. Além disso, os irmãos passaram a odiá-lo por causa dos seus sonhos. E os sonhos, imagino eu, que para os irmãos de José, os sonhos lhe pareciam arrogância, prepotência. Sabe, quando você tem um sonho e aí você conta, eu sonho em morar em tal lugar, ou eu sonho que o meu negócio será assim grande, eu terei um andar. Grace, minha clínica vai ter um andar, várias salas, pessoas trabalhando, seria um centro de estética, com várias, seria a biomédica responsável ali, várias pessoas trabalhando ali para mim. Aí você tem um sonho e você conta, aí inocentemente as pessoas ao seu redor, que isso, tá sonhando alto demais. Como é que tu vai fazer? Tu sabe quanto é? Um aluguel de um andar não sei onde? Você sabe quanto é? Você sabe como é difícil? Hoje em dia, quem abre negócio, 70% das pessoas fecham.
E aí foi mais ou menos isso. Essa é quando você vem com um sonho grande e as pessoas ao seu redor imaginam que é prepotência, mas não é. Se Deus te deu um sonho, se é sonho do Senhor, se é Ele que está planejando, Ele vai cumprir, não importa como difícil seja, não importa quanto tempo demore, o caminho que Ele vai utilizar. O que vai fazer a diferença é seu posicionamento espiritual. Durante todo esse processo na realização do sonho, como você se comporta? Porque você vai ser provado, assim como José, ele foi provado, para então ele ser capaz de ser o grande administrador do Egito na época da fome. Vamos chegar lá. Então, esses sonhos, eles apontavam, os sonhos que José tinha, eram os sonhos que ele tinha quando dormia. Ele tinha sonhos literais, né? E ele sonhava, mas era um sonho profético, apontava para o futuro distante. Mas por conta desses sonhos, os seus irmãos passaram a odiá-lo. E aí um dia José foi ao campo encontrar os seus irmãos, a mando do seu pai, e os seus irmãos tramaram tirar-lhe a vida. Né? Quando ele vinha de longe, falaram, lá vem o sonhador. Olha só, lá vem o sonhador, e alguém falou assim, vamos matar ele hoje. Esse mimado, prepotente, está achando o quê? E aí, o Rubem, seu irmão mais velho, falou assim, não gente, não vamos matar não, vamos deixar ele aqui na cisterna. Vamos deixar ele nessa cisterna aqui que está seca, sem água, e depois a gente vê, porque na verdade Rubem planejava salvar a vida dele. Só que eu acho que Rubem se ausentou por algum segundo, por algum momento, porque diz que Judá falou assim, não gente, não vamos matar ele não, vamos vender ele para aquela caravana de ismaelita que está vindo aí. E aí venderam José como escravo para uma caravana de ismaelita que iria para o Egito. Quando Rubem voltou, ficou desesperado. Gente, cadê o menino? Já tinham vendido. E aí pegaram a túnica. Aí só que tem um detalhe, né, nessa história. Quando José chega, ele está vestindo uma roupa linda, uma túnica que o pai dele deu para ele de presente. E quando ele chega perto dos irmãos, a primeira coisa que os irmãos fazem é o quê? Eles arrancam, eles tiram a túnica, eles despem José. E isso é simbólico. Eu fui pesquisar o que significava despir a túnica ali. Tinha um significado espiritual. Primeiro, essa túnica que José tinha era uma túnica linda, colorida, que o pai tinha dado como um símbolo de amor. Né? E a vestimenta daquele tipo era rara, era cara, significava uma distinção, significava honra. Então, quando eles tiram a roupa de José, eles estão querendo despojar ele da honra. Eles querem humilhar ele. Vocês estão entendendo? Ele é despojado daquela posição de honra que ele ocupava na família. Era querendo arrancar dele a identidade. Agora você não é o filho preferido. Agora você não é o amado. E aí arrancam-lhe as vestes para dizer, você não é nada. No nosso meio você não é nada. Olha quem você é. Cadê teu pai para te proteger? E assim também na nossa vida, né? Deus tem para nós muitas vezes honra. E o que Satanás quer fazer em circunstâncias? Tirar de nós a nossa identidade. E aí você se vê humilhado. Às vezes dependendo da ajuda de outros, né? Ou numa situação que você... E aí o que você quer? Você se sente humilhado, despojado. Mas mesmo diante dessa situação de humilhação, José, durante toda a história, ele nunca perdeu a sua identidade. Mesmo sendo despojado das suas vestes, da sua túnica, ele manteve o tempo inteiro o seu caráter, a sua identidade firmada. Então, o significado espiritual de tirar as vestes é tentar anular as promessas de Deus, tentar levar sofrimento. Mas Deus usa os momentos de humilhação para moldar o nosso caráter e nos preparar para algo grande lá na frente. Situações, gente, grava isso, situações de humilhação que você passa na sua vida, Deus usa como forma de moldar o seu caráter e te preparar para algo grande lá na frente. A Bíblia não diz, os humilhados serão exaltados. Né? Aquele que, a Bíblia diz, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes.
Então, se Satanás quer te humilhar, ou se alguma situação no trabalho, na vida que você vive, você tem sofrido humilhações, saiba que Deus está contigo no momento da humilhação, porque em momento oportuno Ele te exaltará. E é muito interessante, eu conheço várias pessoas que viveram histórias parecidas. E eu tenho uma história assim. Eu me lembro que quando eu passei num concurso, eu trabalhava na prefeitura, a nível de 2º grau, era um cargo baixo, bem baixinho. E eu fui muito humilhada naquele trabalho. Tinha uma diretora, eu já contei isso aqui, eu tinha uma diretora lá, que era médica, e às vezes eu precisava falar com ela por algum motivo, ela não me recebia. Eu ia na porta, estava lá a secretária dela, né, a gente chamava assim, que era tipo a segurança, para eu falar com ela, eu não conseguia. Era como se fosse a rainha da Inglaterra. E aí, muitas vezes, eu fui humilhada porque eu fazia a faculdade e tentava conciliar, né, a faculdade com o trabalho. Fui desprezada, as pessoas diziam, está fazendo faculdade para quê? Direito? Eu também tenho direito, sou formada há 15 anos, nunca consegui um emprego, estou aqui, ó. Era aquela situação, tipo assim, você fazendo o quê? Direito? Ih, todo mundo aqui é formado em direito, ninguém conseguiu nada, está todo mundo aqui no mesmo salário, todo mundo aqui há 15 anos. Como se dissessem, quem é você para achar que um dia tu vai sair daqui e ser alguém? E aí, os anos se passaram, eu saí daquele trabalho, larguei para estudar, depois que eu me formei, fiz um concurso, passei, fiz outro, e aí, como defensora pública, eu voltei para a Secretaria de Saúde, teve um simpósio, um congresso, alguma coisa assim, e eu fui chamada para falar na mesa sobre o SUS, porque eu trabalho na área de saúde. Quem estava lá, no chão ali, ouvindo a minha pregação, olha, ouvindo a minha palestra, a médica, a diretora zona do posto de saúde que eu trabalhava e nem falava comigo. Quando eu desci, eu estava arrumada, né, eu tive que ir de terno, de salto alto e tal, ela olhou para mim, Amanda, é você, me dá um abraço. Nossa, Amanda, você, tipo assim, caramba, você conseguiu mesmo. Você conseguiu, olha, assim, a cara dela de surpresa, e ela assim, ela estava simples, foi até simbólico as vestes, né, porque eu estava arrumada a gente é advogado, defensor, tem que trabalhar de terno, né, às vezes, e ela estava simples, né, normal, de calça jeans, de tênis, a figura dela pequena, simples, e eu, caramba, ela olhou para mim e ela falou, gente, Amanda, quanto tempo. E eu entendi Deus falando para mim, olha, não importa o tempo que demore, no lugar de, como diz a música lá da Renascer Praise, de toda humilhação, né, de toda desonra, eu te darei dupla honra. E é assim nas nossas vidas. É assim que Deus faz nas nossas vidas. Eu tenho uma amiga que tem um testemunho desse, que sofreu racismo na faculdade pelo professor. O professor deu exemplo. Gente, ó, como se deve vestir no trabalho? Não deve ser assim, como ela. E ela estava com roupa socialzinha, porque ela tinha vindo do trabalho. E o professor humilhou ela na frente de todo mundo. O que Deus fez? 5, 6 anos depois, levou ela para a mesma faculdade, para dar aula naquela faculdade onde ela foi humilhada. Ou seja, Deus faz dessas coisas, não importa o tempo que demore. Se você mantiver o seu propósito firme no Senhor, cara, Deus vai te abençoar em situações adversas. Pode ser um pequeno detalhe, mas para mim foi importante porque eu chorava muito naquele trabalho. Era muito abuso emocional que eu sofri ali. Eu segurei firme, né, porque eu precisava do dinheiro. Então, mas Deus é fiel. Então, muitas vezes pode ser que você tenha sonhos grandes, fora do comum, e as pessoas ao seu redor digam, nossa, que sonho é esse que você está tendo? Você nasceu em Éden, vai morrer em Éden. Tenho uma tia que falava isso. Vocês não vão sair nunca de Caxias, nasceram em Caxias, sua avó é de Caxias, sua mãe nunca vai sair de Caxias. Ela falava isso pra gente. Porque muita gente tem essa mentalidade. Quem é você para ousar fazer alguma coisa diferente do que todos os teus antepassados? Você vai seguir a mesma linha. Se todo mundo sofreu, você vai sofrer. Não, está repreendido em nome de Jesus. Eu não vou sofrer. Eu estou no reino de Deus.
A minha herança é celestial, amém? Pega quem quer. Se tu quiser a herança genética que você herdou, a herança das maldições, eu não quero. No reino de Deus eu tenho a minha herança celestial. Eu quero a bênção que vem de Deus, calma aí. Na minha família, todo mundo engravida na adolescência. Minha bisavó, minha avó, Não, eu não. Está repreendido em nome de Jesus. Na minha vida vai ser diferente. Tem que ser assim, gente. Tem que quebrar. Então, quando você se propõe a fazer algo grandioso, é possível que você enfrentará oposições. Mas você tem que lembrar que se Deus colocou esses sonhos no seu coração, Ele mesmo zelará pelo cumprimento deles. Mas isso não significa que a realização será automática, ou que não haverá dificuldades. Muita gente diz assim, poxa, Deus colocou um sonho no meu coração de fazer uma faculdade. Caramba, mas é tão difícil passar, é tão difícil pagar, é tão difícil terminar. E depois que a gente termina, é tão difícil conseguir um emprego. Acho que não foi Deus que colocou esse sonho no meu coração. Não, foi sim. Mas não é porque Ele colocou esse sonho no seu coração que Ele vai te dar de mão beijada. Você tem que se levantar, acordar cedo, dormir tarde, estudar mais que todo mundo. Você está entendendo? Não é porque Deus te deu um sonho que não haverá dificuldades. O próprio Salmo 105 diz que José foi provado, em tudo ele foi provado. Foi provado para mostrar o seu caráter e a sua fé. Então você será provado, mas não desanime, continue lutando. Se Deus te deu um sonho de algo, né? Temos muitos adolescentes aqui essa manhã, qual é o seu sonho? Não importa o quão difícil pareça, coloque diante de Deus e fala, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá direção, me dá sabedoria, qual curso que eu tenho que fazer? Qual faculdade? Como eu faço para conseguir fazer o Enem? Como eu faço para pagar? Pede a Deus direção, conversa com outras pessoas, procura instrução, fala, Senhor, eu não quero continuar, eu não quero, Senhor, permanecer nessa situação para sempre, eu quero viver uma vida melhor. Começa a orar, começa a pedir direção. No início do ano, quais são os seus projetos profissionais? Quais são os seus projetos financeiros? Onde você quer chegar? E o que você está fazendo para alcançar os seus sonhos? Não se enganem, o tempo passa rápido demais. Hoje você tem 18, 19, 20 anos, mas quando você fechar e abrir os olhos, você já está com 30 e poucos anos. E aí, depois que os filhos chegam, não preciso dizer que fica mais difícil. Aproveita agora, usa toda a sua força. Em vez de gastar o seu tempo livre com videogame, ou só, sabe, jogando pelada na esquina, vai estudar. Leva a sério os seus estudos. Procura direção de Deus, de outras pessoas que venceram. Vai conversar, vai pesquisar. Qual é a carreira que está melhor agora? Que curso que eu posso fazer? Ou técnico, ou superior, que vai me dar emprego? Onde estão as vagas? Já sabia que tem vagas de emprego que não são preenchidas? Porque faltam profissionais. Mas está todo mundo, às vezes, escolhendo as mesmas coisas. Não é nem porque tem vocação, é porque não tem instrução. Vai se instruir. Vai no Google, vai no ChatGPT, vai aonde for. Conversa com alguém. Mas procura, nesse ano, fazer algo diferente, maior. Começa agora, gente. Mas tem que ser com esforço. Não é usando metade da tua energia, é toda a tua força. Amém? Pega um papel, anota os seus sonhos. Senhor, eu tenho um sonho de ter a minha casa própria. Vai na Caixa Econômica, vê se tem lá algum programa aberto, vê quanto você consegue de financiamento. Você está entendendo? Começa assim, eu não tenho nada, eu não tenho R$1 guardado. Foi assim que eu comecei a comprar meu apartamento, sem R$1 guardado. Fui na Caixa Econômica, e aí, quanto vocês... Deus é tão bom, que na época que eu fui comprar o meu apartamento, não precisei dar nem R$1 de entrada. A Caixa Econômica não estava exigindo entrada. Eu vejo tudo como favor de Deus. Ora, Deus! Né? Anota os seus sonhos, casa própria, quero fazer a faculdade tal, quero fazer um curso de inglês. Todo ano eu coloco isso, eu quero ser fluente em inglês. Mas esse ano, em nome de Jesus, esse ano eu ainda quero aprender um pouquinho de italiano. Per mangiare, mamma mia, isso eu já sei.
Me piace mangiare em Roma. Mas coloca planos, gente. Começa a se desafiar. Eu tenho uma tia que o sonho dela era fazer curso de costura, de corte e costura. Nunca fez. Por quê? Porque a régua era muito grande. Ela falava, como é que eu vou sair com essa régua? Antes era assim, né? Tinha que uma régua grandona na rua, não queria. O sonho dela era fazer. Gente, tem o sonho de fazer um corte de costura, vai procurar onde faz, vai fazer, não importa a idade. Eu quero aprender crochê, eu quero fazer, gosto de trabalho manual, eu quero aprender a pintar. Faz algo novo, desafia o teu cérebro. Você sabia que uma das formas de prevenir o Alzheimer é desafiando o teu cérebro? Aprendendo um curso, uma coisa nova, vai fazer uma caminhada. Estou com colesterol alto, começa a caminhar devagarzinho, meia hora. Você está entendendo? Gente, pega o papel, amanhã, hoje, pega o papel e escreve. Eu quero perder tantos quilos esse ano. Eu achei uma carta que eu fiz para Jesus, não sei que ano, achei no fundo da minha gaveta, estava lá, quero perder 10 quilos. Perdi 13. É tão bom, é uma coisa simples, mas é tão grande. Coloca no papel, coloca alvos, te desafia. Eu tenho o objetivo desse ano, na escola eu só vou tirar média acima de 8. Coloca esse objetivo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Se você não colocar um foco na sua vida, você não vai chegar em lugar nenhum. Vai entrar ano e sair ano, e você vai continuar no mesmo lugar. Coloca o objetivo, esse ano eu quero trabalhar na obra de Deus. Vai dar teu nome para o Bem-vindos, vai dar teu nome para o Geração Vida, vai dar teu nome para o Mova-se, vai para o Abraçando Vidas, vai para o Contivi, para o louvor só se você passar no teste. Porque a pessoa quer cantar, mas tem um monte de coisa para fazer. Na igreja, não quer, só quer cantar, ou tocar. A Amanda quer tocar, mas a Amanda não. A Amanda quer que o Moisés fale as notas no ouvido. Mas a Amanda tem que estudar em casa. Eu peguei, ainda brigo com ele. Eu trouxe meu violão para casa, eu vou estudar, eu tive que colocar esse objetivo. Estudar violão. Vocês estão entendendo? Gente, acorda, é início do ano. Não é porque aconteceu nada mágico, não aconteceu nada mágico, é só mais um dia depois do outro, mas é mágico. É um novo ciclo. Coloca no papel. E olha para aquele papel, coloca na geladeira, coloca no teu armário, olha para os seus objetivos, onde você quer chegar. Deus está contigo. Mas José foi vendido como escravo. Depois de sonhar que seria grande, ele se tornou escravo. Mas a Bíblia não diz que José ficou amargurado na casa de Potifar. Moisés diz que o Senhor era com ele. E José prosperou na casa de Potifar. Ele entrou como um simples escravo, se tornou chefe de todos os escravos, se tornou mordomo, administrador na casa de Potifar. Potifar viu que o Senhor era com ele. E onde José colocava a mão, o Senhor fazia prosperar. E aí Potifar colocou José como responsável. Sabe o que aconteceu com a casa de Potifar? A casa de Potifar prosperou por causa de José. Assim vai ser com você. Eu tive um grande sonho. Onde eu estou? No lugar de humilhação, dificuldade, de intempérie, de reveses. Mas Deus te chamou aqui nessa manhã para dizer: eu pretendo te fazer prosperar no lugar da servidão, da desonra, da humilhação. Mas o Senhor era com José. Mas não parou por aí. Além de escravo, já tinha ocupado uma posição bacana. A mulher de Potifar botou o olho em José, que era bonito, e passou a desejá-lo, a assediá-lo. E ele dizia não. Olha que interessante. O que José fala para a mulher de Potifar mostra muito do caráter dele. Por que José foi um vitorioso? Não foi só porque Deus o escolheu e Deus fez com que tudo desse certo, não. A verdade é que José tinha um caráter excelente. Olha o que aconteceu. Vou só ler um negócio aqui que eu achei legal aqui. Precisamos entender que não são as circunstâncias que dizem se Deus está ou não do nosso lado.
Grava isso. Não são as circunstâncias que dizem se Deus está ou não com você. Ah, está muito difícil. Quanta briga, quanta confusão nessa casa. Quanta escassez. Caramba, o desemprego bateu na porta. Ah, Deus não está comigo. Gente, não são as circunstâncias que dizem se Deus não está ou não com você. Entenda. Ele disse que estaria comigo e com você até a consumação dos séculos. Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias. Não são alguns dias, não são só nos dias fáceis, todos os dias até a consumação dos séculos. Abra sua boca e diz, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Não se cale. O diabo quer te amedrontar. Mas abra sua boca e diz, Satanás, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, eu não temerei. Você tem que abrir sua boca todos os dias. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Deus estava com José e o fez prosperar numa terra de escravidão, num ambiente de desonra, de humilhação. Deus o fez grande. Mas a conduta e a postura de José demonstram o seu caráter excelente. Ele decide não viver como escravo. Ele decide não viver na amargura dos problemas que ele enfrentou. E a manifestação da presença de Deus na vida dele era evidente, porque ele prosperava. Mesmo diante das circunstâncias mais contrárias, ele florescia, ele frutificava. Entenda, Deus está com você e deseja te fazer prosperar em meio às tempestades, crises e intempéries. Mas seja excelente, faça o seu melhor, seja como José. Se você conseguiu um emprego, uma vaga de menor aprendiz, seja o melhor como menor aprendiz. Se você conseguir uma vaga de estágio, seja o melhor estagiário da empresa. Chega cedo, sai por último, tenha um sorriso nos lábios, seja prestativo para todos, para os colegas, para os superiores, para os inferiores. Era assim que José era excelente. E quando assediado, ele não deixou de ser fiel. A mulher de Potifar o tentou de todo jeito, mas a Bíblia diz que ele rejeitou, mas ele não rejeitou apenas o pecado. Ele reconheceu que a fidelidade dele era, antes de tudo, para Deus. Olha o que ele diz aqui. Ele recusou veementemente. Ele disse, escute, o meu Senhor não se preocupa com nada de que existe nessa casa, porque eu estou aqui, tudo o que ele tem passou para as minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele não falou, por que eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra o meu chefe Potifar? Não, ele disse, por que eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele entendia que ser fiel aos homens significa, antes de tudo, ser fiel a Deus. Se você é infiel em uma promessa, se você é infiel em uma aliança, na verdade você está sendo, antes de tudo, infiel a Deus. E essa foi mais uma prova que José passou na vida. Ele foi provado no seu caráter. E quantos de nós somos reprovados quando, em meio às situações difíceis, somos tentados? A gente acha que tem uma desculpa para pecar. Ah, Deus sabe, está muito difícil. Aí é muita tribulação. Aí Deus ainda quer que eu não fale palavrão quando eu estou com raiva. Deus sabe, eu estou cheio de problema. Ah, eu solto de palavrão mesmo, sabe? Para botar para fora a raiva. Esse de menino me atribula muito. E aí você acha que pelo fato de estar passando por um monte de problema, pode pisar nos outros, pode descontar sua raiva nos seus filhos, no seu marido, na sua mãe. Ah, todo mundo tem que entender, todo mundo sabe que eu estou doente, que eu estou cheio de problema. Não. José não usou
a desculpa de que era um escravo, de que estava passando por problemas fora de casa para pecar, não. Ele podia dizer, poxa, Deus não me livrou de ser vendido como escravo, estou aqui no Egito, a não sei quantos 1000 quilômetros de casa, fui tirado da casa do meu pai que me amava, quero nem saber, ninguém vai descobrir, vamos esconder bem isso aqui. E ele poderia ter achado que as dificuldades que ele enfrentava era como se fosse um salvo-conduto para o pecado. Não, gente, não é. Não pensa assim, estou com tanto problema dentro de casa que agora eu vou mesmo, vou transar no meu namoro mesmo, minha mãe é uma péssima mãe, meu pai não está nem aí, eu vou mesmo, vou me entregar. Como se isso fosse uma desculpa. Não faça isso, porque a sua fidelidade antes de si com seu pai, com a sua mãe, é com Deus, e Deus vê tudo, gente. Olha, Deus vê, e não pense, uma hora a conta chega, o perdão de Deus vem, mas as consequências tristes para você, para a sua família, para as pessoas ao seu redor chegam, e é muita amargura. Não paga para ver, gente, não pague para ver. Antes de pecar, para e pensa, Deus está vendo, Deus está me vendo aqui em casa, nesse momento, Deus está me vendo agora, em frente a essa tela do computador, ninguém está vendo, mas Jesus está vendo, você com esse celular na sua mão, o que você está acessando, Jesus está vendo, e uma hora a conta chega, ninguém vê, mas Deus vê. Antes de você viver a consequência nefasta do seu pecado, para e diz, Senhor, eu creio que eu nasci de novo, eu não sou escravo do pecado. Não use essa desculpa de que a carne é fraca, que é mais forte que você. Não é mais forte que você, porque você é filho de Deus. Você é nova criatura. O Espírito da vida te libertou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito e da vida te libertou da lei do pecado e da morte. Você não é mais escravo do pecado. Você não precisa dizer, Senhor, não consegui. Eu adulterei, eu olhei para a mulher que passou, eu imaginei coisas. Não, você tem o Espírito Santo, você pode dizer não. Mas sabe o que falta em mim e em você? Posição firme. José não tinha o Espírito Santo, você sabia? O Espírito Santo não morava dentro de José como mora dentro de você. Mas ele tinha o quê? Caráter. Um caráter aprovado. Provavelmente ele cresceu ouvindo Jacó falando dos feitos do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus que criou o céu e a terra. E ele temia esse Deus. Ele sabia que mesmo no Egito, que mesmo dentro da casa de Potifar, ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. Gente, vamos nos acordar. Se você soubesse o quão sério é isso, se nós soubéssemos, antes da gente se aventurar em coisas erradas que ninguém está vendo, a gente parava. Deus está vendo. Você quer prosperar como José prosperou? Em meio às dificuldades você quer florescer? Diga não à mulher de Potifar na tua vida. Quem é a mulher de Potifar da tua vida? Cada um tem uma área. Ganhos ilícitos, quer facilidade, ou é emocionalmente se abrir para relacionamentos errados, um namoro mais avançado, fofoca, colocar um contra o outro, raiva. Quem é a mulher de Potifar da sua vida? Fuja. Mas interessante que quando José foge, ela ainda agarra a roupa dele. De novo, ele é despido. Ela pega a roupa dele e diz para o marido, ele tentou me violentar. Aí o que acontece com ele? No lugar de honra que ele tinha, ele foi destituído e passou a estar na prisão. Ele foi humilhado de novo. E aí ele podia dizer, quer saber, Deus, para mim acabou, chega, alguém traz aí uma corda, vou me pendurar aqui nessa cadeia, nunca mais vou ver meu pai mesmo, estou na prisão, fiz tudo certo, recebi como consequência o mal. Eu fiz o bem, recebi o mal como consequência. Não vale a pena servir a Deus. Não foi isso que aconteceu. Sabe o que diz? A Bíblia diz? O Senhor, porém, estava com José, lá na cadeia, na prisão.
Foi bondoso com ele e fez com que ele encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue nas mãos de José. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Gente, isso é tão profundo, isso muda a vida, cara. Se tu pega isso, lê a história de José, só fixa nela, se rasgasse em toda a Bíblia, só ficasse a história de José, já tem tudo ali, para você viver fiel a Deus até o fim. Gente, Deus fez ele prosperar na cadeia, e ele fez um trabalho tão bom, que o carcereiro não se preocupava com nada. E então, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho. Acordaram preocupados. E José, mesmo diante de tudo isso, ele não vivia olhando só para o seu umbigo. Porque ele percebeu assim, o que aconteceu com eles? Que estão amuados assim. Aí alguém disse, eles tiveram um sonho perturbador. Cada um teve um sonho, o padeiro e o copeiro. O padeiro sonhou com um cesto de pães na cabeça, que vinha as aves e comia. E o copeiro sonhou que estava servindo vinho, amassava o vinho e servia ao rei. Aí ele, o que foi? Conta aí o sonho para mim. Eles contaram, e José falou, não é o Senhor, por um acaso, que dá a revelação dos sonhos? Pode me contar. Ele sabia que o Senhor era com ele, né? Estava já... Aí, contaram, ele deu o significado. O copeiro, você será restituído ao rei, e vai voltar a servir vinho ao rei. Você, padeiro, infelizmente, daqui a 3 dias você vai morrer. Simples assim. E aí ele falou, copeiro, quando você voltar a servir lá na mesa do rei, lembra de mim. Aí o copeiro, esperaram os 3 dias, né? Ao final dos 3 dias se cumpriu o que José tinha dito, o padeiro morreu, o copeiro voltou para servir ao rei. Lembrou de José? Não. Não lembrou de José. Agora, José foi esquecido pelos homens, mas ele lembrou-se de que Deus nunca esquece. Ele foi esquecido pelos homens. Após interpretar o sonho do copeiro, José foi esquecido por 2 anos, permanecendo na prisão. O copeiro esqueceu, mas a verdade... Calma, eu estou seguindo porque tem muita coisa e já acabou o tempo, há muito tempo. O que a gente aprende aqui? Que Deus estava no controle e mesmo o esquecimento humano fazia parte de um plano maior. Como é que o copeiro tem uma amnésia do nada? Ele esqueceu completamente José. Ele voltou lá para o palácio e esqueceu de José. Mas Deus estava por trás disso tudo, porque José não permitiu que esse esquecimento humano afetasse a confiança dele em Deus. Ele sabia que Deus estava no controle. E aí eu trago aquele versículo, pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Pode, Noemi? Não pode. Mas Deus disse, ainda que uma mãe vier esquecer-se de um filho, ele diz, eu jamais me esquecerei de você. Deus não se esquece de você, você não está esquecido, você não está abandonado, Deus não se esquece. Os homens podem esquecer, mas Deus não se esquece das promessas que Ele fez. Permaneça fiel, seja fiel no pouco, que sobre o muito Ele te colocará. Seja fiel nas pequenas coisas, seja fiel nos pequenos passos. Honre ao Senhor com tudo que você tem. Então esse esquecimento temporário fazia parte de um plano maior, da providência divina. E eu queria só terminar dizendo isso. Na verdade, todo esse processo que José viveu fazia parte também da sua superação. Ele precisava perdoar os seus irmãos. Era necessário tempo para que ele superasse toda a dor. Porque um dia teve uma grande fome. Quando o faraó, né, o rei do Egito, teve um sonho, aí que o copeiro se lembra de José, traz José da prisão. José revela o sonho do rei do Egito. E aí o rei do Egito vê que ele é tão sábio que coloca ele como governador de todo o Egito.
E aí vem a fome. E por causa da fome, a família de José estava lá longe, né, na terra de Canaã. Eles voltam, eles vêm para o Egito, porque era o único lugar que tinha comida. Por que será que no Egito era o único lugar que tinha comida na terra? Por causa de José. Porque José interpretou o sonho de Faraó e José teve sabedoria para administrar toda aquela comida, guardou nos celeiros, vendia para o mundo todo conhecido ao redor. E aí os irmãos, e aí Deus, para preservar a linhagem de onde sairia o Messias, porque o Messias teria que ser de onde? Da tribo de Judá. O Messias não viria de José, o Messias viria da tribo de Judá. E Judá estava onde? Com fome, na terra da fome. Então, Deus usou tudo isso para preservar o cumprimento maior do plano, do reino de Deus. Olha que interessante, para Jesus um dia vir da tribo de Judá, José precisou ir para o Egito, passar tudo o que passou, e todos os anos serviram para que Deus o curasse. Ele foi tratado, foi humilhado diversas vezes. Deus tratou o caráter de José, para ele ter um caráter aprovado. Para quê? Para que no dia que os seus irmãos viessem da terra, da fome, ele usasse de compaixão para com os seus irmãos. Ele não disse, não mandou matar os seus irmãos com ódio. Vocês entenderam? Todo o processo de cura e de superação que José viveu foi para que quando eles vissem os seus irmãos chegarem, ele usasse de benevolência, de compaixão, de amor, como ele realmente fez. E aí é interessante que quando ele teve filho, ele colocou o nome do primeiro de Manassés. Manassés significa Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Manassés, Deus me fez esquecer, ou seja, Deus me fez superar a dor do abandono, da traição. Deus me fez esquecer. Aí depois ele teve Efraim. Efraim significa Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Primeiro nasce Manassés na tua vida. Primeiro Deus te faz esquecer da dor, da decepção, dos traumas que você carrega da infância. Primeiro Deus te cura, para então Deus faz nascer em você Efraim. Ele te faz prosperar na terra da tua aflição. Então Deus usou toda a trajetória de José e de sofrimento para preparar ele para o grande momento em que ele resgataria toda a humanidade. Então, comece esse ano, queria que você ficasse em pé. Aleluia, a palavra poderosa do Senhor. Primeiro deixa Manassés crescer em você, porque só depois que Manassés nasce, você pode ter Efraim, porque Manassés fala de esquecer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você precisa esquecer a traição que você sofreu, você precisa esquecer da dor das perdas, você precisa esquecer de tudo que você sofreu, que está impedindo você de prosperar hoje. Primeiro Deus está trazendo você aqui para te tratar. Pode ter gente aqui nessa manhã que está vivendo com mágoas, com ressentimentos, com dores, e por causa dessas dores e ressentimentos você não pode viver o novo de Deus. Mas Deus está te preparando para que Efraim possa nascer, para que você possa prosperar na terra da tua aflição. Deus deseja te fazer prosperar. Quem ouviu a voz de Deus, coloca a mão no coração. Todo mundo, eu quero, Senhor. No ano de 2025, abre a sua boca e diz: no ano de 2025, eu prosperarei. Não importam as circunstâncias, eu prosperarei. Porque o Senhor está comigo, e porque eu me posiciono para ser fiel, obediente, para honrar o nome do meu Senhor. Ah, Senhor, nesse momento eu entrego em tuas mãos, ó Deus, a vida de cada um que está aqui nessa manhã, nesse primeiro domingo do ano de 2025, ainda tantos dias pela frente, Senhor. E a minha oração, Deus, ajuda-nos a mantermos um posicionamento firme, como José teve. Que possamos, ó Deus, mesmo diante das intempéries, das crises, das traições, das decepções, venhamos permanecer firmes, em confiança em Ti, confiando que o Senhor está conosco.
Que venhamos permanecer fiéis, mesmo diante dos convites, mesmo diante das tentações. Venhamos entender que o Teu Espírito habita em nós, que somos em Ti fortes, Pai. Que temos vencido o maligno, em nome de Jesus. Amém.